Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente tem mais um episódio do nosso CrossCast. Hoje eu trouxe para vocês a nutricionista Anne Carmo para conversar um pouco sobre a parte nutricional dos nossos pacientes alérgicos, né, com alergia alimentar. Então, Anne, muito bem-vinda. Se pudesse apresentar para o nosso público. Obrigada, Paulinha. Antes, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar, né? Eu acho que é um canal que vocês criaram que é bem bacana, é bem importante, de informação segura para os pacientes, até porque tem muita desinformação, né? Atualmente. Então, meu nome é Anne, né? Conforme a Paulinha falou, eu sou nutricionista clínica, sou especialista em nutrição clínica materna e infantil pelo Instituto da Criança e do Adolescente. E atualmente eu acompanho o ambulatório de alergia alimentar no HC, é onde eu também faço minha pesquisa. Ah, que legal! Você está fazendo uma pesquisa em qual área? A área que eu estou trabalhando é com alimentos ultraprocessados. Nossa, já falamos muito nos outros episódios sobre isso e a gente vai falar um pouquinho ainda aqui, né? Legal, importante, né? Então, Anne, me conta um pouquinho como que você começa a sua avaliação nutricional, quais ferramentas você usa? A avaliação nutricional, Paulinha, ela é um conjunto, na verdade, né, de atividades que eu realizo ali com o paciente, onde o intuito é entender como, em que contexto de saúde esse paciente está atualmente. Então, por exemplo, eu tenho a avaliação antropométrica, onde eu vou fazer uma avaliação, entender se ele tem um quadro de desnutrição, se ele tem sobrepeso, se ele tem obesidade. E aí, posterior à avaliação antropométrica, eu passo para avaliação dietética. Então, é onde eu avalio a alimentação, mas não só daquele ponto de vista quantitativo, sabe? Não só saber se o paciente está consumindo, por exemplo, quantidade suficiente para atingir ali macro e micronutrientes, ou com foco só na ingestão calórica. Então, a avaliação dietética, ela visa entender se tem um comportamento alimentar que precisa melhorar, se esse paciente tem bons hábitos alimentares, se ele tem boa variedade de alimentos, tá? Então, é uma avaliação bem completa, né? E em relação à avaliação bioquímica desses pacientes, na verdade, ela é feita de acordo com a necessidade, né? Então, geralmente, assim, quando é um paciente da pediatria, ele já chega para mim com esses exames bioquímicos previamente solicitados. Então, às vezes eles já chegam até com o exame feito, né? Então, eu consigo cruzar já prontamente com a minha solicitação. Quando o paciente não me traz ou esse pedido, ou esse exame já pronto, aí eu tenho a oportunidade de solicitar, juntamente com o pediatra, né, que acompanha, e também avaliando a necessidade disso, para evitar que o paciente ficar fazendo várias coletas, sabe? Então, a sua história clínica do paciente é bem ampla, né? Você passa por vários segmentos, exercício físico, qualidade do alimento, né? Cada refeição, o que que come. A avaliação nutricional, ela me dá, né, informações importantes para que eu consiga seguir para uma mudança de hábito, né, quando necessário. E os motivos que levam as pessoas a comerem o que comem são muitos, então eu tenho que entender se existe uma questão emocional, se existe uma relação afetiva com algum alimento que eu não posso inicialmente mexer, ou então, será que eu posso tirar, por exemplo, aquele pãozinho francês ali do café da manhã ou não? Não que o pão seja necessariamente um problema, mas muitas pessoas gostam, né, do pãozinho francês. Tem uma questão ali de iniciar o dia com o pãozinho, sabe? Às vezes é a avó que preparava aquele pãozinho, então tudo isso precisa ser respeitado, sabe? Entendi, nossa, realmente bem amplo e complexo. Em relação aos nossos pacientes com alergias alimentares, existe uma diferença desse acompanhamento nutricional? No caso do paciente com alergia alimentar, ele já chega com um alimento em exclusão, né? Um ou alguns alimentos, se nós estivermos falando de uma alergia múltipla. E aí, nesse caso, eu preciso entender qual que é o possível risco, né, que essa exclusão vai trazer para esse paciente e ajudá-lo a fazer substituições que contemplem a equivalência nutricional desse alimento. Isso é importante. Um outro ponto que é assim, muito importante, Paulinha, é entender qual que é a manifestação clínica que esse paciente está trazendo. Então, por exemplo, se eu tenho um comprometimento do esôfago, se eu tenho uma esofagite eosinofílica envolvida, será que essa... E aí eu sempre olho e penso, será que esse paciente pode estar trazendo um comportamento evitativo, restritivo para algum alimento ou para algum grupo de alimentos? Será que ele recebeu todas as informações de que ele não precisa excluir todos os alimentos dessa dieta, só aquele que foi previamente ali diagnosticado pelo alergista? Então, tudo isso, sabe, é bem importante ter esse olhar ali na avaliação do paciente com alergia. Entendi. E aqui, só esclarecendo para os nossos pacientes, algumas alergias a gente tem que evitar o alimento, né? Então, na pediatria,
que é mais comum até de ter alergias alimentares, quando a gente diagnostica uma alergia, nem sempre o paciente vai precisar excluir tudo, né? Sim. Igual você falou. Então, a gente tem níveis da proteína, do alérgeno, né? Nos alimentos, e alguns a gente consegue liberar. Aí, Anne, como que a gente, como alergista, deve encaminhar para você? Ah, esse paciente tem alergia à proteína do leite de vaca, mas consome uma bolacha sem problema. Como seria o ideal para os médicos encaminharem? Perfeito. Nesse momento, o paciente, ele chega para mim às vezes assim, olha, eu passei lá no alergista e aí ele falou que eu preciso excluir o trigo. Aí, ok, mas esse paciente está consumindo traços? Ele está consumindo pode conter? Foi feita uma avaliação de pequena quantidade desse paciente? Então, tudo isso é importante porque vai ter um impacto direto na qualidade de vida. Às vezes, aquela quantidade pequenininha, né, Paulinha, ela pode parecer assim, um nada, mas para o paciente, gente, aquilo significa assim, muita coisa, porque é liberdade, né, de poder consumir um grupo de alimentos. E não só isso, mas o medo, né, dos pacientes reagirem com pequenas quantidades. Então, se ele já passa em algumas quantidades e consegue comer, o medo de uma reação acaba diminuindo, né, com essas pequenas quantidades. Sim. E até na avaliação dietética da avaliação antropométrica, às vezes eu esbarro assim, sabe, em um alimento. Às vezes o paciente chega em exclusão do leite, por exemplo. E aí, quando eu vou numa exclusão total, eu tô lá na avaliação, mas você consome, assim, como que é o consumo de alimentos, de ultraprocessados, de processados? Aí eu faço, né, explico o que é cada grupo. E eu falo, mas eu consumi um bis. Quando foi esse bis? Eu já pergunto, quando foi esse bis? Porque o bis vai ter o leite lá no, sei lá, 10º alimento na lista, né, de ingredientes. Aí eu comi um cani, tem ovo no cani. Então, enfim, eu vou atrás, eu vou buscando algum escape sem sintoma também, né? Não, super importante na nossa Sim. avaliação, mas acho que seria legal os médicos te direcionarem também, Sim. né? O paciente já consome traços de leite ou traços de ovo, solicita uma avaliação mais para a introdução de alimentos com, não sei, Sim. com essa, né, mais direcionado para isso, talvez. Sim. Sim, me ajuda bastante, ajuda a empoderar o paciente também, né, na busca no supermercado, nos produtos, traz mais liberdade, melhora a qualidade de vida, então é super importante fazer essa investigação lá no consultório do alergista e me encaminhar já com essa observação. Já um pouco mais direcionado, Sim, né? sim. E para os pacientes com alergia ao leite de vaca, já que a gente falou um pouquinho sobre isso, quais as orientações mais importantes quando ele deve fazer essa exclusão? O leite de vaca é um alimento que quando a gente olha, né, para o leite de vaca, assim, pensa, logo vem um nutriente aqui, né, um nutriente na cabeça. Então, se eu falar assim, olha, leite de vaca, a primeira coisa vem o cálcio. Mas o cálcio ele é importante, ele é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento, para a manutenção, né? Enfim, só que eu não vou olhar só para esse cálcio, eu preciso saber se esse paciente, se ele tem uma quantidade boa de vitamina D, né, ali por parâmetros bioquímicos, eu preciso saber como que está o consumo de vitamina K desse paciente também, saber se existe boa oferta nessa dieta, porque eu preciso que esse cálcio seja metabolizado. Então, só oferecer o cálcio ali fica dentro de um contexto meu. Eu estou tratando uma alergia alimentar, eu vou olhar com a leite, uma PLV, né, uma alergia a leite, eu vou olhar só para o cálcio? Não. Vamos olhar vitamina D, vitamina K, né, olhar o contexto todo. E uma outra coisa importante é que, geralmente, os pacientes que têm alergia a leite, alguns chegam com uma questão, um fator de confusão ainda muito persistente em relação à intolerância à lactose. E parece, pra gente, né, que tá na área, parece muito óbvio, mas não é óbvio pro nosso paciente. Não, tanto que chega bastante, né? Não é óbvio. Até hoje a gente Exatamente. E aí hoje esse desafio, né? tem uma oferta muito grande de alimentos no supermercado, o que é bem bacana, né, sem a lactose. Mas nós sabemos que esses alimentos não isentam ali, não estão livres da proteína do leite. Então, o paciente que tem alergia ao leite de vaca, ele não está liberado para consumir alimentos, né, sem lactose. Só sem lactose. Exatamente. Tá? E um outro ponto que é bem importante é a equivalência nutricional. Então, aí tem uma outra questão que eu percebo que, assim, me mandam, né? Eu recebo dos pacientes, mas eu posso fazer aquela bebida vegetal em casa? Não façam. Porque a bebida vegetal caseira, ela não tem a mesma equivalência nutricional do leite de vaca. Então, aí, nesse caso, é preferível comprar uma mesmo no supermercado, uma da indústria, porque ela vai ser adicionada dos nutrientes que tem no leite de vaca. Tá? Então, a maioria, né, é feita mesmo para ter essa equivalência. E o cálcio também equivalente, Anne? Então, tem uma bebida de aveia que ela tem cerca de 400 miligramas de cálcio por 200 ml, né, na composição. E aí tem outras com um pouquinho menos, com 200 ml. Tem, né, umas outras marcas, outras empresas que já fazem adição, chegam bem próximo, isso, do leite mesmo. Tá. Eu estava até vendo, recebi recentemente um material
que compara a quantidade de um copo de leite, o cálcio de um copo de leite, com a quantidade de feijão que você teria que comer, por exemplo, para ter cálcio. E é basicamente 500 gramas de feijão, é Quantas isso? plantações tem? É muita coisa, eu fiquei impressionada. Achei muita coisa. É É isso bastante. mesmo? É bastante. E aí, aqui, assim, a gente tem um ponto que é bem importante falar. Foi bem legal que você tocou nessa questão. Por quê? O feijão, ele é um alimento que geralmente ele está compondo o almoço ou o jantar, ou os dois, né? E geralmente, nas grandes refeições, almoço e jantar, nós vamos priorizar a absorção do ferro. Então, eu dificilmente, assim, no último caso, vai ter algo. Eu vou priorizar a absorção de cálcio nesse almoço ou nesse jantar. Então, eu trago sempre uma fonte de vitamina C, uma fruta cítrica, um suco, enfim, mas preferencialmente ali uma fruta cítrica, para após o almoço e para após o jantar, porque me favorece a absorção do ferro. Do feijão também. Do feijão. Ah, olha só. Então tem uma diferença, Tem uma realmente. diferença na parte da absorção, biodisponibilidade dos nutrientes. Muito mais complexo do que eu pensava. Bom, legal, muito interessante. E agora vamos falar um pouco sobre os malvados, né, da nossa conversa, os ultraprocessados. Conta um pouquinho o que que eles são, quais são esses alimentos e por que que a gente tem falado cada vez mais sobre eles. Os alimentos ultraprocessados, Paulinha, eles entraram na nossa alimentação, na nossa cultura alimentar há muitos anos. Então, esse boom na oferta, no consumo de alimentos ultraprocessados, ele não começou ano passado, por exemplo. Então, desde lá de 1970 que isso vem acontecendo, né, esse movimento cada vez mais constante. E nós chegamos num momento que tá difícil, né, de entrar no supermercado e você não ver esses alimentos. Então, o que eu oriento, né, os meus pacientes é identificar, tá? Especialmente na alimentação das crianças, e diminuir, assim, a oferta, o consumo. Os alimentos ultraprocessados, eles não devem compor ou ocupar o espaço de uma refeição. Então, café da manhã, o almoço, o jantar, a ceia, o lanchinho da tarde, tá? É uma forma, né, de ajudar o paciente a entender que, ok, então esse alimento, mas se ele não entra no lugar de uma refeição, quando que ele vai entrar? Então, o mínimo possível, Não vai ter esporadicamente, muito sabe? espaço Ele não para tem muito ele. espaço para esse alimento, sabe? Bacana. Porque aí eu consigo priorizar a oferta de outros alimentos. São alimentos, né, com muitos aditivos alimentares. A gente fala em observar alimentos que compõem ali, que tem na composição mais de 5 ingredientes, mas assim, mais de 5 ingredientes, tá? Que sejam também ricos em sódio, açúcar e gordura. Nós vemos um avanço em termos de rotulagem no Brasil. Então, hoje nós conseguimos identificar esses alimentos porque vem com uma lupa, né, no rótulo. Alto teor de açúcar, né? Exatamente, é igual né, outras campanhas de saúde. Então, quando você vê esse alimento, olha o rótulo ali, eu já sei que é um alimento rico em sódio, açúcar e gordura, eu vou evitar consumir esse alimento, vou evitar enviar na lancheira da escola, tá? É mais ou menos bolacha, fast food também Fast entra. food. Na verdade, em geral, né? A coisa está evoluindo de um jeito, então eu tenho agora alimentação vegana, vegetariana também com alimentos Ah, é processados. mesmo? E aí tem uma questão também que não é porque é vegano ou vegetariano que é 100% saudável. A questão é, olha o rótulo, identificar se é um alimento, né? Volto a repetir, rico em sódio, açúcar e gordura, e se ele tem mais de 5 ingredientes na composição, tá? Um exemplo bem bacana que eu gosto de dar, que eu acho bem educativo, é assim, eu tenho a espiga de milho. A espiga de milho é um alimento in natura. Então, se eu tenho o milho em lata, ele é um alimento processado, porque eu tirei esse milho da espiga, né? A indústria tirou da espiga, ele adicionou água, sal, para poder aumentar o tempo de conserva, aumentar ali também um pouco o tempo de prateleira, validade, mas ele é um alimento processado. O salgadinho à base de milho, Já ele já tá, evoluiu. ele tá muito longe daquele milho in natura. Então, ele é considerado um alimento ultraprocessado. Então, esse é perfil de alimento que a gente precisa reduzir o Então consumo. é um alimento que praticamente o nutriente em si já ficou lá atrás, assim, já O nutriente ficou lá perdeu. atrás. Já. E em termos assim de evolução de produção industrial, eu vou pegar. É como se eu pegasse, por exemplo, uma soja, por exemplo, e aí eu vou fazer uma mudança aqui na cadeia química dessa soja, e isso vai conferir um outro produto a partir desse alimento que vai garantir mais crocância, mais palatabilidade. Eu dei o exemplo da soja, tá? Um exemplo fictício aqui. Mas ele vai agregar valores para aquele alimento que vai aumentar o tempo de prateleira, a validade, vai ser mais palatável. E aí, para as crianças, para a gente também, né? Mas para as crianças fica muito difícil oferecer um biscoitinho desse e uma maçã, né? Não dá. Qual que ela vai escolher, né? Pois é, exatamente. Muito complicado. E qual que é um outro alimento que é importante de ter esse acompanhamento, né? Falando na alergia alimentar, esse acompanhamento nutricional, algo que você pega bastante no seu dia a dia, além do leite. Além do leite, né? O leite que
traz esse comprometimento nutricional importante. Eu tenho o trigo, porque o trigo ele está presente em muitos alimentos, né? E quando nós vamos substituir o trigo, é difícil encontrar uma farinha que tenha a mesma equivalência nutricional do trigo, tá? Então, por exemplo, o trigo ele é enriquecido com ferro, com ácido fólico. Então, eu tenho uma questão aqui de redução da oferta desses micronutrientes também. Então, que é outro ponto de atenção, né? E aí, através da avaliação nutricional e dos exames bioquímicos, entender como que esse paciente está, dentro de qual contexto esse paciente se encontra, se eu tenho uma deficiência nutricional, né, com base nessa retirada, nessa exclusão, e fazer aqui essa reposição. Sempre assim, inicialmente, eu gosto de olhar, de fazer via alimentar, então, ainda que eu use uma farinha de arroz, enfim, no lugar ali do trigo, eu vou ter esse olhar mais atento para esses nutrientes também, tá? E fora que o trigo impacta muito na qualidade de vida, né? Porque muitos alimentos são feitos à base de trigo. Se tiver um glúten envolvido, eu vou ter também um nível muito mais alto também de comprometimento, né? Entendi. Eu acho que o leite e o trigo são alimentos assim, que são muito presentes na dieta, né? O ovo também. Mas o também. ovo, eu consigo ajustar a dieta, sabe? Fica um pouco mais fácil. Proteína, eu consigo trabalhar a dieta. Tem a questão da qualidade de vida, né? Dessa falta de liberdade, porque tem uma exclusão alimentar ali importante. Mas eu acho que o leite e o trigo são bem, bem delicados. Entendi. E o que a gente aqui costuma fazer também os tratamentos dessas alergias, né? Então, pacientes que nunca consumiram, nunca puderam consumir o leite, a gente consegue fazer uma dessensibilização ou imunoterapia oral e ele volta a consumir. O que acontece quando esses pacientes voltam a consumir? E aí eu acho até, trago até uma visão interessante de que você chega lá, gente que já consome, né? Chega falando, o que você vai querer comer quando você puder comer? A gente tem uma expectativa assim, nossa, ele vai amar o brigadeiro. E aí, chega no dia, o que acontece? Ai, gente, então, a gente está falando do tratamento, né, ali, da sensibilização, enfim. Quando o paciente, assim, o leite, por exemplo, né, ele é um alimento um pouco mais azedo, né, de sabor. Então, quem nunca bebeu, ou que há muitos anos, por muito tempo numa exclusão de leite, quando consome queijo branco, né, eu fico cheia de expectativa. Eu orgulho da luta. Eu falei brigadeiro, ela falou queijo branco. Errei aqui no alimento. Não, então, é que o brigadeiro é certo, eles amam o brigadeiro, né? Então, eles adoram o docinho ali. Mas eu tô sempre na expectativa de que eles aceitem bem o queijo branco, enfim, o leite, o iogurte natural, integral, 2 ingredientes. Mas, enfim, né? Não é assim logo de cara. E por ter essa demanda, né, essa questão, eu comecei a propor receitas com esses alimentos. Porque o que acontece? O paciente ele passa por um período pós-tratamento de lua de mel, né? Então, e é importante, né? São muitos anos de restrição, em alguns casos. De medo, né? Medo. Então, tem todo um fator emocional que famílias que às vezes não viajam, não vai para restaurante. Não vai para restaurante. Então, esse momento de liberdade, ele precisa ser celebrado e o paciente precisa sentir que agora ele pode, sabe? Que ele, puxa, agora eu posso ter essa tranquilidade. Então, não muito longe, os pacientes, eles se emocionam mesmo quando passam ali pelo tratamento, né? É um momento muito bonito. A gente chora junto com os pacientes. e essa parte, assim, deles gostarem, né, dos alimentos que carregam um pouco mais ali de açúcar, ou então um pouquinho mais de sal, né, no caso dos alimentos que, dependendo da preferência alimentar, esse é um ponto que eu começo a trabalhar, claro, mas com muito cuidado, sabe, Paulinha? Com muito... eu acho que a gente tem que ter muito respeito por essa história também. E o paciente, foi o que eu falei, ele precisa sentir essa liberdade, sabe? De que, poxa, a qualidade de vida, né, do paciente fica muito impactada. Então, quando eles fazem um tratamento, eu dou um período, né? Deixa por um tempo. Eu dou um período. Eu falo assim, na próxima semana, por exemplo, vai ter lá o dia D, e aí nós vamos conversar um pouquinho aqui, eu faço a orientação, pós ali o tratamento, então encaminho, né, a equivalência da questão da quantidade de proteína, esse paciente está liberado, dou segurança para ele em relação aos alimentos, ensino ele a fazer a leitura do rótulo nutricional também, mas agora a leitura do rótulo não é mais para restringir, né, para dar liverdade. Então é um movimento aqui ao contrário, é um movimento melhor, né? Mas é necessário nesse momento. E aí eu falo assim, na próxima consulta, aí eu vou coletar toda a informação, eu faço uma nova avaliação nutricional, e aí pego toda a informação do que aconteceu nesse período, né, em que ele ficou pós-tratamento. Geralmente isso acontece cerca de 3 semanas, 4 semanas ali após. E eles me falam, doutora, eu comi X, Y alimento, e dificilmente alguma coisa assim muito saudável. Aí eu falo, olha, então agora nós precisamos avaliar aqui que
alimento, por exemplo, eu não vou colocar um brigadeiro no café da manhã, sabe? Aconteceu, ok, mas agora nós vamos trabalhar essa variedade, celebrar toda essa liberdade alimentar, mas com um foco em saúde, né? Porque a ideia é que o paciente, ele fique, né, tenha essa liberdade em relação ao pós-tratamento, mas que ele não volte daqui a uns anos com outras questões de saúde. Sim, sobrepeso, obesidade, né? E acho Exatamente. que até os pais devem sentir essa lua de mel, né? De Sim. querer, nossa, que legal, vamos fazer ele experimentar tudo. E acaba realmente bem. E é importante, né? É Super um marco, é contato, um né? Para marco. eles é uma felicidade, né? Sim, e eu fico feliz porque eu venho acompanhando o paciente, então quando ele chega nesse momento de liberdade, de libertação ali, eu quero celebrar junto, sabe? Eu quero poder ajudar também. E ajudar o paciente a entender até onde eu posso ir com uma alimentação que não vai contemplar tanto o contexto ali de saudável, né? Como que eu vou lidar com toda essa liberdade e ensiná-lo aqui que, olha, vamos trazer, por exemplo, leite, enfim, para essa dieta, para essa alimentação, mas evoluindo e buscando opções mais nutricionalmente que vão contribuir com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento. Eu preciso que você consuma uma quantidade, né, aqui boa de X, de Y alimento, por exemplo, se é um leite, de cálcio e tal, e a intenção é ir tirando e diminuindo essa suplementação, né, que às vezes o paciente ele tá fazendo a suplementação. Então eu quero liberar ele de tudo isso, sabe? Conforme vai reintroduzindo, Sim, né? sim, Vai sim. consumindo. Que legal. Só lembrando aqui que a imunoterapia ou dessensibilização é um procedimento médico, tá? Então não é para ser feito em casa, Sim. porque existe o risco de ter uma alergia, tá? Anne, muito legal nosso papo. Eu vi que você trouxe também um cartazinho para mostrar e até a gente deixa essa informação, né, no nosso link ali do Spotify e do YouTube para o guia, né, alimentar, se você quiser dar uma mostrada e falar um pouquinho sobre ele. Então, aqui eu tenho uma pirâmide alimentar infantil, é recente, né? Ela foi lançada agora no meio do ano. Então, aqui é bem bacana, porque ela contempla, né, o incentivo e a promoção ao aleitamento materno, que é super importante, tá? Aqui tem a água, né? A oferta dos ingredientes para o tempero, que são os temperos naturais, tá? E aqui eu tenho também a atividade física, tudo isso na base dessa pirâmide, né? Mas repara que ela é uma base um pouco, assim, inclinada aqui, onde eu tenho, né, no segundo nível aqui, os alimentos saudáveis, então com boa variedade de frutas, legumes e verduras. O carboidrato, né, agora ele passa aqui para o meio dessa, que são os cereais, né, para o meio dessa pirâmide, e aqui eu divido com as proteínas. Então tem o leite, o ovo, as leguminosas, certo? E em cima as gorduras. Mas aqui é uma gordura, são os óleos de boa qualidade nutricional. Já falamos dos ultraprocessados. Já falamos sobre esses ultraprocessados. Então é bem bacana, porque é uma pirâmide que está bem, bem completa, né? E ela ajuda a trazer um material, uma ferramenta visual para as famílias e para as crianças também. E às vezes uma coisa que é bem bacana de colocar, Paulinha, é que se eu perguntar, né? É que nós não, se fosse uma plateia, um público, se eu perguntasse aqui assim, o que vocês entendem por alimentação saudável? Todo mundo fala, né? Ah, eu sei que eu tenho que comer mais frutas, mais legumes, mais verduras, mas a questão não é só saber, né? É como que eu vou colocar isso em prática. E isso é importante tanto para o paciente adulto, porque às vezes ele sabe o que ele tem que fazer. O que ele precisa é entender o como ele vai fazer isso, né? Não entender, ele precisa de alguém para ajudar, né? E as crianças, mudar um pouco a linguagem, sabe? Trazer um pouco mais de ferramentas lúdicas, entrar no universo da criança. Porque ela não vai conseguir acompanhar o nosso raciocínio numa consulta. Então, não que ela não vai conseguir acompanhar o raciocínio, ela vai acompanhar o raciocínio, ela vai, né? Porque as crianças são super inteligentes, mas às vezes ela precisa de algo que motive, sabe? Que estimule mais. Então, eu até coloquei aqui, né? Eu dou estrelinha para os pacientes, porque eu acho que é importante, ajuda a motivar e a validar também os pequenos esforços. Que legal. Que legal, Anny, muito legal. A conversa foi ótima. Você gostaria de falar mais, fazer mais algum comentário? Falando uns pouco. Paulinha, eu acho que a alergia alimentar, eu acho que na verdade a nutrição, eu acredito, né, nisso, que a nutrição ela chega para fazer para dar um apoio, sabe? E essa via aqui, né, essa questão, a interação do médico com o nutricionista, ela precisa acontecer para que o trabalho fique bem completo. Certo? Porque, enfim, senão acho que só olhar para uma exclusão, foi aquilo que nós conversamos, e suplementar, ok, mas vai faltar ali, né, indicar uma boa variedade de alimentos, pensando em todo o contexto, né, de alimentação saudável que essa pessoa está inserida, e a avaliação nutricional, ela me permite, sabe, fazer trazer esse olhar, né, mais completo também do ponto de vista nutricional. Tá certo, é isso aí. Agora, a gente tem algumas perguntinhas para saber um pouco mais sobre você. E algumas perguntas assim, bem rápido, tá? Não se preocupe. Então, vamos lá. Um alimento que não falta na sua dieta. Nossa, vai rir. Então, abacate.
Nossa, não esperava por esse. Gosta mesmo de um abacate. Então, abacate, eu tenho uma questão afetiva com abacate, porque meu avô sempre. Que Então, meu avô legal. sempre fazia vitamina de abacate, então eu tenho uma questão com a vitamina de abacate, então sempre tem. Não muito distante, você vai até achar engraçado. Eu ganhei um abacate de aniversário esse ano. Nossa, que presente É, diferente. exatamente. Aí eu olhei e eu falei assim, essa pessoa me conhece muito bem. Foi seu marido? O sogro. Olha, Ganhei um merece mesmo. abacate, pois é. Rimos horrores, eu tirei foto lá com o meu abacate, eu fiquei feliz com o presente, viu? Mas você sabe que minha avó também fazia abacate? Acho que é uma coisa de De avô. boa. Porque minha avó também fazia um abacatinho, não era uma vitamina, mas era um amassado, assim. Nossa, da minha família, assim, acho que ela fazia mais pra mim, porque só eu gosto. O resto não é muito fã, eu adoro. É, então eu também adoro abacate. É meu. Não falta, assim. Vitamina de abacate bem geladinha me ganha, viu? Que legal, olha. E um mito na nutrição? Nossa, um só pode um. Então, Ai, gente, um mito da nutrição. Leite e glúten são alimentos inflamatórios, né? Isso aí não existe. os alimentos inflamatórios já falamos aqui também nos outros Não, episódios. isso daí não tem que acabar. E uma prática que você gostaria que acabasse? Nossa, Paulinha, uma prática? Tem algumas, mas acho que uma que tinha que acabar é o diagnóstico de alergia alimentar com base apenas no exame. A gente já falou muito sobre isso, nosso mantra na alergia, né? A gente não precisa de uma história clínica, de uma reação, então precisa passar com o alergista realmente. Não sim. sair excluindo um monte de alimento só porque veio positivo, né? Exatamente. E aí o acompanhamento nutricional nessa hora é super importante. Sim. Um livro que você recomenda? Um livro. Eu li um recentemente que é uma leitura bem bacana, sabe? Para quem quer entender um pouco mais essa questão da alimentação ultraprocessada, chama Gente Ultraprocessada. Ele não é nacional, mas ele já está sendo comercializado no Brasil desde o final do ano passado, tem uma edição traduzida. Que legal. É de um pesquisador, chama Chris Van Tulik, então acho que vale a pena a leitura. Chama Gente Ultraprocessada. Que legal, interessante. E um lugar que você gostaria de conhecer? Um lugar? Ah, tem alguns, assim, mas tem um que eu quero muito conhecer, a Bahia. Eu queria conhecer a Eu Bahia. amo Bahia. Já ouvi coisas muito boas da Bahia. Ai, só vai que vale a pena. Então tá bom, muito obrigada, Anne. Imagina, Você foi um é prazer. maravilhosa. A gente vai deixar inclusive o Instagram da Anne aqui. Então ela acompanha lá no Hospital das Clínicas com os nossos pacientes de alergia alimentar, né? A gente inclusive passa bastante paciente para ela também aqui na Clínica Cross. Então quem quiser saber mais, a gente vai deixar também os links do guia alimentar, alguns outros artigos, né? Se tiver interesse, né? Para saber um pouco mais e fica a dica do livro da Anne Sim, também sim. dos ultraprocessados, né? Isso. São nossos vilões atuais. Vilões. Então é isso, muito obrigada, gente. Se Obrigada, vocês gente. gostaram, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes, tá? A gente sempre vai postar conteúdos novos. E se até tiverem indicação de um próximo conteúdo, acho que a imunoterapia oral talvez seja um próximo que ficou aí em aberto. Então, podem mandar pra gente também por mensagem. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.